Eu sei que provavelmente eu tô mexendo num vespeiro com esse vídeo aqui, eu já tô vendo até o tumulto que isso pode causar, mas vamos lá. E se Harry e Hermione se encarassem num duelo? Quem levaria essa? Bora pro vídeo, que agora é hora de X1 aqui no Wizarding Bruno. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Hermione Jim Granger nasceu na Inglaterra no dia 19 de setembro de 1979 e aos 11 anos de idade recebeu sua carta de aceitação para Hogwarts, começando a estudar na Escola de Magia e Bruxaria Britânica em setembro de 1991. Ela foi selecionada para a Grifinória depois que o Chapéu Seletor passou algum tempo aí tentando se decidir se talvez não fosse melhor colocar ela na Corvinal. Hermione possuía uma mente brilhante e se mostrou ser uma aluna muito talentosa em quase todas as disciplinas que estudou. Ela tinha um raciocínio lógico muito rápido e logo passou a ser reconhecida como a bruxa mais inteligente da sua geração em Hogwarts. Hermione era outro nível, e em diversos momentos importantes da saga foi ela quem solucionou problemas e situações decisivas para o sucesso do Trio de Ouro. Para citar apenas alguns desses momentos, em seu primeiro ano em Hogwarts, foi ela quem salvou Harry e Rony do Visgo do Diabo, e que desvendou a charada de Snape, que também protegia a Pedra Filosofal. Eram 7 garrafas, das quais 3 continham poções que matariam aquele que as bebessem. E apenas uma das 7 garrafas deixava a pessoa prosseguir para o local onde estava a pedra escondida. No segundo ano, foi Hermione que descobriu que o monstro que vivia na Câmara Secreta era um basilisco. E mesmo petrificada, ela fez aí com que essa informação chegasse até Harry e Rony. No terceiro ano, Hermione liderou Harry na viagem no tempo para salvar Sirius. É verdade que Harry também teve participação decisiva nessa ocasião, porém foi Hermione quem tomou as rédeas e durante grande parte do tempo esteve sob o controle de tudo. E aqui eu acho importante dizer o seguinte, eu imagino que o Ministério da Magia não aprovaria o uso de um vira-tempo para qualquer adolescente, mesmo sob os cuidados e responsabilidade de uma professora tão respeitada como era a professora McGonagall. E eu também não acredito que a professora McGonagall teria escrito um monte de cartas pedindo a aprovação do Ministério para o uso de um vira-tempo para qualquer estudante de Hogwarts. Isso só mostra que Hermione Granger era mesmo diferente de qualquer outro estudante da escola naquele momento. Ela era outro nível, galera. No sétimo ano, Hermione salvou Harry de Nagini na casa de Bathilda Bagshot. E em outra ocasião, ela pensou rápido ao deformar o rosto de Harry para que ele não fosse reconhecido pelo bando de lobo Greyback. Isso sem falar em todas as outras ocasiões em que o conhecimento de Hermione em História da Magia e em outras matérias foram decisivos para que as missões do Trio de Ouro fossem bem-sucedidas. Por fim, embora Hermione tivesse um perfil mais acadêmico e estudioso, ela também tinha uma capacidade enorme de aprender e executar feitiços com muita facilidade, dos mais simples até os mais complexos, como por exemplo o feitiço indetectável de extensão que ela executou na sua pequena bolsa de contas. Como disse nosso querido Hagrid em Harry Potter e a Câmara Secreta, ainda não inventaram um feitiço que a nossa Mione não saiba fazer. Harry Thiago Potter nasceu no dia 31 de julho de 1980 em Godric's Hollow, na Inglaterra. Ele era filho de Tiago e Lilian Potter, 2 bruxos extremamente talentosos e 2 dos melhores alunos de Hogwarts em seu tempo como estudantes. Ainda bebê, Harry precisou viver escondido com seus pais em sua casa porque Lord Voldemort, o mais terrível bruxo das trevas do mundo, acreditava numa profecia que falava de alguém que nasceria no final de julho, que era filho de pais que tinham desafiado o bruxo das trevas em 3 ocasiões e que teria o poder de derrotá-lo. Voldemort acreditava firmemente que a profecia falava de Harry Potter e no dia 31 de outubro de 1981, após ficar sabendo o segredo da localização dos Potter, ele foi pessoalmente até a casa deles em Godric's Hollow e primeiro matou Tiago, que estava desarmado de sua varinha e foi morto rapidamente por uma maldição da morte. Lilian foi morta em seguida no quarto de Harry, mas não sem antes conceder uma poderosa proteção ao seu filho. Proteção essa que não apenas impediu que o menino fosse morto por Voldemort, mas fez também com que a própria maldição do bruxo se voltasse contra ele.
deixando ele debilitado e quase sem poderes por vários anos. Por causa desses acontecimentos, Harry Potter precisou viver com seus tios, que detestavam tudo relacionado à magia e ao mundo mágico. O garoto cresceu sem saber quem realmente era até o dia em que Rubio Hagrid lhe entregou pessoalmente sua carta de Hogwarts. Harry começou seus estudos na Escola de Magia e Bruxaria Britânica em setembro de 1991 e foi selecionado para a Grifinória. De acordo com o alvo Dumbledore, os professores de Hogwarts achavam Harry um garoto modesto, amável e com algum talento. O próprio Dumbledore achava ele uma criança cativante. Embora Harry fosse extremamente famoso em toda a comunidade bruxa, por ser o menino que sobreviveu, o único a receber o impacto de uma maldição da morte e sobreviver, ele se mantinha humilde e tinha muita sede de se provar e de aprender. Além de voar muito bem e de ser um exímio apanhador no quadribol, Harry tinha a facilidade de aprender e executar feitiços defensivos e tinha muita aptidão em defesa contra as artes das trevas, além de uma coragem admirável, coragem essa que muitas vezes não se via nem mesmo em bruxos mais velhos e mais graduados do que ele. Harry até tirava boas notas em Hogwarts, mas ele não era o tipo de aluno super estudioso como Hermione, por exemplo. Ele era um aluno mais comum, mais parecido com a maioria dos outros alunos. Em sua trajetória em Hogwarts, Harry enfrentou vários perigos e, embora ele tenha contado com muito apoio e ajuda, no fim das contas era ele quem acabava tendo que encarar as piores situações. Era sempre ele que acabava frente a frente com o mal. Além disso, ele ficou frente a frente com o próprio Voldemort em diversas ocasiões e saiu vivo de todas elas. Obviamente que a gente precisa levar em consideração que o relacionamento entre Harry e Voldemort foi algo sem precedentes na história da magia. Nunca se viu algo parecido com essa relação entre os dois. Então assim, é evidente que isso contribuiu decisivamente para que Harry saísse ileso desses encontros, mas ainda assim, eu não acho que seja justo tirar os méritos dele por causa disso. Até porque, com exceção ao último encontro de Harry e Voldemort, já no salão principal, no fim da Batalha de Hogwarts, em nenhum dos outros encontros Harry compreendia totalmente a relação especial existente entre ele e o Bruxo das Trevas. Ele não compreendia os efeitos dessa relação entre os dois. Ele encarou o Voldemort confiando apenas nas suas próprias habilidades e principalmente se utilizando de sua coragem e firmeza. E assim, uma coisa que precisa ficar clara é que quando eu falo que o Harry esteve frente a frente com o Voldemort e saiu ileso, ou que ele foi capaz de vencer o Bruxo das Trevas, isso não significa que eu ache que o Harry seja mais poderoso ou mais talentoso do que o Voldemort, galera. Assim, em termos de talento, habilidades mágicas, conhecimento em magia, experiência em duelo, poder, enfim, em todos esses aspectos, o Harry não chega nem perto do Voldemort. Voldemort foi um dos bruxos mais talentosos e poderosos da história. Então, não me entendam mal, eu não acho que o Harry seja mais poderoso do que o Voldemort. O Harry só foi capaz de vencer o Voldemort por causa de uma série de magias que o Voldemort nem sequer fazia questão de compreender. Eu não vou me aprofundar sobre o assunto porque não é a proposta desse vídeo aqui, mas o Voldemort não perdeu para o Harry apenas porque ele não era o dono legítimo da varinha das varinhas. Vejam bem, Voldemort foi capaz de executar a maldição da morte contra o Harry e foi capaz de desativar ele completamente, mesmo sem ser o dono legítimo da varinha. Harry era o dono legítimo da varinha naquele momento, mas ainda assim, isso não impediu que o Voldemort executasse a maldição da morte e mandasse o Harry pro limbo. Se não fosse pela parte da alma do Voldemort que vivia em Harry e pela proteção da Lilian, que se tornou ainda mais poderosa quando o próprio Voldemort, por pura ignorância, usou o sangue do Harry, que era o mesmo sangue da Lilian, para recuperar o seu corpo físico, se não fosse por tudo isso, o Harry teria morrido. Ele não teria a oportunidade de escolher retornar para o mundo dos vivos. Então, no fim das contas, foi a própria ignorância do Voldemort que o derrotou. Foi a incapacidade dele de compreender a magia antiga do amor, a incapacidade dele de compreender a própria magia que ele estava executando, e não o protagonismo do Harry, como alguns gostam de dizer, né? Mas agora o negócio é o seguinte, o assunto aqui é outro, o assunto aqui é Harry versus Hermione. Se os dois duelassem um contra o outro, qual dos dois venceria? E aqui eu tô falando de um X1 mesmo, tá? Não tô falando de quem era o mais talentoso ou o mais inteligente, eu tô falando de duelo de bruxos, num ambiente neutro, um contra um. Apenas os dois demonstrando suas habilidades mágicas, experiência e desempenho em combate.
Quem vocês acham que leva essa? Bom, Hermione, como eu tinha dito antes, é puro raciocínio lógico, e eu acho que ela seria capaz de encontrar as melhores e mais rápidas soluções para a maior parte dos problemas que o Harry seria capaz de causar a ela nesse duelo. Ela é, com toda certeza, mais inteligente do que o Harry, e inteligência conta bastante na hora de um duelo de magia. Então, Hermione leva vantagem nesse aspecto aí. Além disso, em termos de conhecimento geral em magia, eu creio que Hermione também leva vantagem. Só que aí existem dois outros aspectos muito importantes que precisam ser levados em consideração quando a gente está falando de um duelo de bruxos. E talvez esses sejam os dois aspectos mais importantes. Estou falando de capacidade de execução de feitiços defensivos e de ataque e principalmente experiência em combate. E nesses dois aspectos eu acho que o Harry leva a melhor sobre a Hermione. Como Hagrid disse, e eu concordo 100% com ele, a Hermione era capaz de aprender e executar qualquer feitiço. Porém, os feitiços possuem níveis de execução e de poder. Por exemplo, vários alunos da armada de Dumbledore foram capazes de executar um feitiço do patrono, Hermione inclusive, mas nenhum deles era capaz de conjurar um patrono tão poderoso quanto o de Harry. Antes de começar a ensinar Harry a conjurar um patrono, o Lupin diz o seguinte para ele: "O feitiço que eu vou tentar lhe ensinar faz parte da magia muito avançada, Harry, muito acima do nível normal de bruxaria. Então o fato de um bruxo conseguir conjurar um patrono incorpóreo, aquele que age apenas como um escudo, já era magia bastante avançada. Ser capaz de conjurar um patrono corpóreo, aquele que a energia do feitiço assume a forma de um animal, era um feito ainda mais avançado. Era outro nível de feitiço, um nível de poder mais avançado. Agora, ser capaz de conjurar um patrono corpóreo e com a energia suficiente para afugentar um exército inteiro de dementadores era algo completamente inatingível para a maioria dos bruxos. No filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando Hermione e Harry ainda não sabiam que tinha sido o Harry que tinha conjurado o patrono que espantou todos aqueles dementadores, a Hermione diz o seguinte: "O Snape contou para o Dumbledore. Segundo ele, só um bruxo muito poderoso poderia tê-lo conjurado." No livro, logo após Hermione ver Harry conjurando o patrono, ela mesma diz o seguinte: "Harry, nem posso acreditar. Você conjurou um patrono que espantou todos aqueles dementadores. Isto é magia muito adiantada, mas muito mesmo." Então assim, o fato de os outros membros da armada de Dumbledore também terem conseguido conjurar um patrono corpóreo não banaliza a dificuldade de execução do feitiço. Nós vimos eles aprendendo e conjurando patronos num ambiente totalmente favorável e sem nenhuma pressão ou hostilidade. E nós estamos falando de uma geração especial de jovens bruxos, galera. Todos ou a maioria deles eram jovens talentosos e com muito desejo de aprender. Mas o ponto principal aqui é conseguirmos entender os níveis diferentes de execução e poder de um patrono, e isso se aplica a todos os outros feitiços, especialmente os feitiços utilizados em duelo, que são os feitiços de ataque e de defesa. Então, quando estamos falando especificamente de feitiços de ataque e defesa, mesmo sabendo que a Hermione é capaz de executar todos eles, eu acho que o Harry se sai melhor nesse aspecto, porque ele teve muito mais experiência em combate do que a Hermione. Ele esteve frente a frente com o perigo em situações em que precisava se defender muito mais vezes do que a Hermione. Eu vou citar aqui apenas algumas dessas situações. No seu primeiro ano em Hogwarts, Harry enfrentou um trasgo montanhês adulto com apenas 11 anos de idade. Eu acho que às vezes a gente não tem noção do quão perigoso é enfrentar um trasgo, especialmente para um aluno do primeiro ano. A própria professora McGonagall disse que não havia muitos alunos do primeiro ano que pudessem enfrentar um trasgo montanhês adulto. E eu acho que é importante dizer que enquanto Harry e Rony se viravam lá do jeito que eles podiam para poder enfrentar o trasgo, o livro diz que a Hermione estava encolhida contra a parede oposta, parecendo prestes a desmaiar. No segundo ano, Harry enfrentou um basilisco, e eu já disse isso em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. O basilisco é uma criatura mágica lendária que mata instantaneamente qualquer pessoa que olha diretamente para os seus olhos. E aqueles que olham para os olhos dele indiretamente são petrificados. O bicho podia chegar a 15 metros de comprimento, galera. E enquanto Harry enfrentava uma criatura dessas, ele também tinha que lidar com um tipo de magia poderosa
que trazia de volta a imagem de 16 anos de um dos bruxos das trevas mais poderosos e perigosos de todos os tempos. Como se ele estivesse vivo ali, embora fosse apenas uma lembrança, e a possibilidade desse bruxo retornar ali mesmo era gigantesca. Harry estava num ambiente completamente desfavorável, hostil e de pressão elevadíssima, porque à medida que o tempo passava, Gina Weasley se aproximava ainda mais da morte. Ele teve ajuda nessa ocasião? Claro que teve. Mas embora Fawkes tenha cegado o basilisco, a criatura ainda podia sentir a presença dele e conseguia perceber onde ele estava. Embora ele tenha recebido a espada de Grifinória, ainda assim, ele teve que lutar. Ninguém fez o trabalho por ele. Ninguém tomou o lugar dele e apunhalou o basilisco com a espada. E no fim, realmente ele teria morrido se não fosse pelas lágrimas de Fawkes. Mas o basilisco já tinha sido derrotado. Tudo isso conta para a experiência de Harry em combate. Harry também adquiriu muita experiência ao participar do torneio Tribruxo. Ele lutou contra um dragão, enfrentou demônios aquáticos e teve que lidar com criaturas e magias diversas dentro do labirinto na terceira e última tarefa do torneio. Aquilo que a gente vê no filme de Harry Potter e o Cálice de Fogo não é nem uma pequena parte do que Harry enfrenta de verdade. Inclusive, no fim do torneio Tribruxo, mais uma vez Harry se viu frente a frente com Voldemort, dessa vez com o Lorde das Trevas recém-retornado. Nessa ocasião, Harry acabou sendo protegido pelo fato de a varinha dele ter o mesmo núcleo da varinha do Voldemort. As duas varinhas eram irmãs porque cada uma delas possuía uma pena da cauda da mesma fênix. Inclusive, essa fênix era Fawkes, a fênix de Dumbledore. Nesse momento, as duas varinhas geraram um fenômeno raro. Elas criaram uma conexão impedindo que tanto Voldemort quanto Harry causassem mal um para o outro. Por isso, um Expelliarmus foi capaz de conter um Avada Kedavra. Além disso, outro fenômeno aconteceu ali como resultado da conexão das varinhas. A conexão gerou o Priori Incantatem. Dumbledore explicou isso para Harry e Sirius dizendo o seguinte: a varinha de Harry e a de Voldemort têm o mesmo cerne, cada uma contém uma pena da cauda da mesma fênix. Com efeito, desta fênix, acrescentou ele, apontando para a ave vermelha e dourada empoleirada tranquilamente no joelho de Harry. A pena da minha varinha veio de Fawkes? Perguntou Harry admirado. Veio, disse Dumbledore. O Sr. Olivaras me escreveu dizendo que você comprara a segunda varinha no instante em que você saiu da loja, há 4 anos. Então, o que acontece quando uma varinha encontra sua irmã? Perguntou Sirius. Elas não funcionam bem uma contra a outra. Se, no entanto, o dono de uma das varinhas forçar uma luta entre as varinhas, produzirá um efeito muito raro. Uma das varinhas forçará a outra a regurgitar os feitiços que realizou na ordem inversa. O mais recente primeiro, depois os que antecederam. O diretor olhou interrogativamente para Harry e o garoto confirmou com a cabeça. O que significa, disse Dumbledore lentamente, seus olhos no rosto de Harry, que alguma forma de Cedrico deve ter reaparecido. Harry tornou a confirmar. Diggory voltou à vida? Perguntou Sirius abruptamente. Nenhum feitiço pode ressuscitar os mortos, disse Dumbledore em tom sentencioso. Só o que pode ocorrer é uma espécie de eco inverso. Uma sombra do Cedrico vivente teria emergido da varinha. Estou certo, Harry? Ele falou comigo, disse Harry. De repente, o garoto voltou a tremer. O fantasma de Cedrico, ou o que seja, falou. Um eco, disse Dumbledore, que reteve a aparência e o caráter de Cedrico. Imagino que outras formas semelhantes tenham aparecido, vítimas menos recentes da varinha de Voldemort. Um velho, respondeu Harry com um aperto na garganta. Bertha Jorkins e... seus pais? Perguntou Dumbledore calmamente. Foi. A mão de Sirius no ombro de Harry agora o apertava com tanta força que chegava a doer. As últimas mortes executadas pela varinha, confirmou Dumbledore com um aceno de cabeça. Na ordem inversa. Mais teriam aparecido, é claro, se vocês continuassem a manter a ligação. Olhem só o nível de conhecimento e experiência que o Harry adquiriu apenas nessa ocasião aqui, quando ficou frente a frente com Voldemort no cemitério dos Riddle e depois ao conversar com Dumbledore sobre a ocasião. Esse é o tipo de conhecimento que não se aprende nos livros. É o tipo de experiência que vale muito mais do que qualquer nota alta num teste escolar. Um outro ponto sobre essa ocasião é que no filme de Harry Potter e o Cálice de Fogo, depois que a conexão das varinhas é interrompida,
Harry rapidamente pega o corpo de Cedrico, convoca a chave de portal e já se transporta de volta para os terrenos de Hogwarts. No livro, as coisas não acontecem rapidamente assim. Depois que a conexão se encerrou, Harry ainda teve que enfrentar os Comensais da Morte antes de conseguir voltar para Hogwarts com Cedrico. Então, se não fosse pelas suas habilidades, mesmo com toda a ajuda e com todas as condições especiais, Harry não teria conseguido retornar em segurança. Na Batalha do Departamento de Mistérios, no 5º ano de Harry, ele foi o único estudante a permanecer inteiro após a luta com os Comensais da Morte. Quando a batalha terminou, Hermione, Rony, Gina, Luna, Neville, todos eles foram parar na ala hospitalar com ferimentos sérios, e alguns deles correram o risco de sofrer danos mágicos permanentes. Inclusive, Hermione passou perto de receber um ferimento mortal. O único a permanecer de pé sem ferimentos mais sérios nessa batalha contra os Comensais da Morte foi Harry. Ele foi o único que realmente lutou quase que de igual para igual contra os Bruxos das Trevas. E por fim, eu nem vou mencionar todas as outras vezes em que ele esteve frente a frente com o Voldemort, porque eu já falei sobre isso antes. No fim das contas, galera, mesmo com todos esses argumentos, eu acho muito significativo 2 momentos da própria Hermione para poder definir qual dos dois venceriam esse duelo. Em Pedra Filosofal, a própria Hermione reconhece a capacidade de Harry quando ela diz: "Harry, você é um grande bruxo, sabe? Não sou tão bom quanto você", disse Harry muito sem graça quando ela o largou. "Eu, livros e inteligência. Há coisas mais importantes. Amizade e bravura." E em Ordem da Fênix, quando os alunos começaram a perceber que eles precisavam aprender a se defender em combate, já que Dolores Umbridge estava aplicando uma metodologia de ensino completamente teórica na matéria de defesa contra as artes das trevas, a própria Hermione, que era a bruxa mais inteligente de sua geração em Hogwarts, reconheceu que Harry Potter seria um melhor professor do que ela, já que ele tinha enfrentado e vencido perigos que nem ela e nem nenhum outro estudante em toda Hogwarts tinha sequer sonhado em enfrentar, muito menos sair ileso dessas situações. Então eu me arrisco a dizer que a própria Hermione diria pra gente que num duelo entre Harry e ela, o Harry sairia vitorioso, e eu também penso assim. Hermione era brilhante e bem mais estudiosa e inteligente do que Harry. Ela era capaz de executar qualquer feitiço, porém Harry era outro nível na execução de feitiços de defesa e ataque, e ele tinha muita experiência em combate. E eu acho que num duelo, experiência e execução acabam se sobrepondo ao resto. Então, pra mim, Harry levaria essa contra a Hermione, galera. E aí, meus bruxos, o que vocês acham? Fala aí qual é a opinião de vocês. Quem venceria nesse duelo, Harry ou Hermione? Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que venceria e por que vocês acham isso. Mas ó, não me venham com o Harry venceria porque ele é o protagonista, ele foi capaz de fazer tudo o que ele fez só por causa do poder do protagonismo. Zoeira, vocês podem usar o argumento que vocês quiserem, tá bom? Mas honestamente, eu não curto esse argumento do protagonismo pelo simples fato dele encerrar toda e qualquer discussão sobre os personagens de qualquer saga ou história de fantasia, né? Porque se nós vamos usar o argumento do protagonismo, então a gente também poderia dizer que, por exemplo, a Hermione só é tão inteligente e brilhante assim porque ela é uma das protagonistas da história. Ou a gente pode dizer que o Voldemort só é poderoso como ele é porque ele é o principal vilão da saga. Sacaram? O debate fica muito raso dessa forma. Mas enfim, vocês podem usar o argumento que vocês quiserem. A única coisa que não vale aqui é menosprezar a opinião do outro. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso é muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no Wizarding Bruno, basta apertar esse botão que você já se torna um inscrito aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, fui!